Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Nesta manhã de domingo, nós vamos fazer aqui uma reflexão da passagem bíblica que está em 2 Reis 5. E o título dessa passagem bíblica é O Castigo de Geazi. E antes que eu faça a leitura, e pense aqui os principais pontos, eu vou fazer como eu gosto de fazer, aquela situar, situar em que momento aqui, o que está acontecendo neste momento aqui, para que a nossa leitura, tenha um melhor entendimento. Então, o que acontece? Eliseu, após Elias, se torna o principal profeta de Israel. Então, Eliseu aqui, como principal profeta de Israel, ele vive esse momento com Naamã. Então, Naamã, quem foi Naamã? Naamã, um general, da Síria, e a Síria se encontrava em conflito com o reino de Israel, E um desses conflitos, eles capturam uma garotinha do reino de Israel. E essa garotinha, essa menina, ela é feita serva na casa de Naamã, desse general, desse conquistador, desse grande guerreiro, E quando essa menina vai para a casa de Naamã, e ela vive a intimidade da família desse homem, e ela descobre que ele sofre de lepra, ele sofre desse mal. E ela faz um comentário que se ele buscasse cura no reino de Israel, ele seria bem sucedido, porque lá ela afirma que lá tem a cura. Em função disso, eu já escrevi sobre esse processo dos mergulhos, na vida de Naamã, que na verdade a grande lepra da vida de Naamã é o orgulho, é a soberba dele, a empáfia dele, E ele vai vivendo um processo de humildade, de homem orgulhoso a se transformar num homem humilde, Então, primeiro passo dele, ele acreditou numa menina, Ele estava tão desesperado, a situação dele é de tanta dor, é de tanto, ele estava sentindo na sua carne, aquela doença. Então ele se apegou àquela esperança de ser curado através da mensagem daquela menina. Então é o primeiro momento ali. Ele começa o quê? A dor fez com que abrisse os seus ouvidos, e atentasse para outras pessoas, mesmo sendo aquele homem tão orgulhoso. Ele ouviu, o recado, aquela mensagem daquela menina. E aí ele começa a sucessão de mergulhos dele. Ele vai fazer pedido ao rei, ele vai viajar e vai falar com o rei de Israel, com o rei de Israel. E aí ele vai descendo em seus mergulhos. Ele chega a Eliseu, Então esse é o processo de cura, de transformar Naamã de um homem orgulhoso, daquele homem cheio de soberba, a ser um homem humilde, um homem convertido, O processo de cura dele. Mas o que acontece, todas essas coisas têm um propósito de Deus, porque a Síria, sendo o inimigo do reino de Israel, ela se coloca como um inimigo de Deus. E Deus quer colocar mais do que isso. Deus quer mostrar para eles quem é o verdadeiro Deus, quem é que está no controle de todas as coisas. Porque embora Naamã seja um conquistador, seja um general, um grande guerreiro e tal, ele não consegue dar solução para a sua vida. Então Deus diz todas essas coisas, toda a história dele, para mostrar quem é que está no controle, quem é o verdadeiro Deus. E aí ele é curado, ele se converte, ele fica grato.
E é nesse momento que a gente vai, aí é esse momento aqui que a gente vai fazer a leitura. Naamã está retornando para sua terra, já com a sua pele recuperada, já curado e convertido. E ali, esse momento aqui é que a gente vai fazer essa leitura. E depois eu vou pensar os principais pontos aqui. Então vamos lá. O castigo de Geazi. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que, vendo-o se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, tudo bem, mas o meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas, com as 2 mudas de roupas, entregando tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou em casa. Mandou os homens de volta, e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor, Eliseu. E este perguntou: onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Então essa é a passagem aqui que a gente vai pensar os principais pontos. Então o principal ponto aqui que eu coloquei, o primeiro, dos principais pontos aqui é o seguinte: quando Geazi fala assim, meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele era meu, não aceitando o que lhe ofereceu. Então o primeiro erro dele qual foi? Que Geazi trouxe para si, o julgamento. Ele fez um julgamento da situação. Ele diz: meu senhor foi bom demais para Naamã, ou seja, ele estabeleceu valores. Eliseu fez uma decisão orientada por Deus, porque é assim que se procede. Um homem que tem temor a Deus, todas as decisões, todo sim, todo não dele é orientado por Deus. É pedido antes a orientação de Deus. Então, Eliseu tomou a decisão, orientado por Deus. E ele, como servo de Eliseu, fez julgamento da decisão do seu senhor. Do seu senhor, que era Eliseu. Então o que ele fala aqui? Meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele era meu, não aceitando o que lhe ofereceu. Então ele traz para si, vamos dizer assim, a capacidade de julgar, agiu como juiz, e como um juiz, já um juiz parcial, um juiz que tem algumas tendências, que é tendencioso, porque ele fala assim, aquele era meu. Ou seja, nesse momento aqui eu vejo um certo preconceito com relação a Geazi. Geazi estabelece um preconceito. Por quê? O Naamã, era um general de um exército que afrontava realmente o reino de Israel. Mas mesmo assim, ele não poderia ter feito julgamento. E ele, quando ele faz julgamento, ele tem esse preconceito, ele tem esse rancor no coração. Aquele era meu.
né? Então é o primeiro erro dele. Ele estabelece, ele faz juízo das decisões do seu senhor, né? E ele como juiz, ele é preconceituoso, né? Ele é um juiz parcial. O erro dele, o primeiro erro dele. Depois, o que acontece? Ele estabelece um plano. Ele não faz como eu falei agora aqui, né? Um homem que tem o temor a Deus, o que ele faz? Das suas decisões, tudo que ele vai fazer, ele coloca para Deus. Devo fazer? Não devo fazer? Como agir nessa situação? E ele não, ele já coloca aqui que ele toma uma decisão, que ele vai tentar oferir lucro e que ele vai tentar conseguir alguma coisa desse homem, né? E ele estava tão convicto que ele jurou pelo nome de Deus. Olha o que ele fala aqui, ó. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganha alguma coisa. Então ele estava convicto que ele estava certo, que o julgamento dele estava correto. E vai. E nesse momento aqui, na sequência da leitura, eu gostaria de fazer um comentário. A palavra diz que um abismo puxa outro abismo. Um erro nos leva a outro erro, né? A erros sucessivos. E é exatamente isso que nós vamos ver aqui. Cometeu o primeiro erro, né? E aí vem o segundo erro, que é o que? Ele inventa uma mentira para tirar, né, essa prata, essas roupas, né, daquele homem que estava agradecido. Ele inventa uma mentira que não tem ninguém, né? Eliseu não mandou ele lá, né? Aí ele fala aqui, ó. Mas o meu Senhor enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindos dos montes de Efraim. Por favor, deles 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Olha aí. Né? Então inventou a primeira mentira, né? O segundo erro e a primeira mentira. Aí, como Naamã estava agradecido e tal, ele atende. E quando ele chega lá, ele não, claro, não existia homens, não existia o profeta, não existia nada, ele colocou e escondeu em sua casa. Então, vem um outro momento, a segunda mentira dele e o terceiro erro. Então Eliseu pergunta a ele: onde você estava? Onde você esteve, Geazi? Ele respondeu: teu servo não foi a lugar algum. A segunda mentira dele, né? E o terceiro erro dele. Mas Eliseu lhe disse, agora vamos ver aqui, você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Então, na verdade, Deus permitiu que Eliseu tomasse conhecimento de todas as coisas que estavam acontecendo. Porque quem é servo de Deus não é enganado. Deus não deixa que o seu servo seja enganado. Quando nós descobrimos, o Espírito Santo de Deus revela quem é quem, com a intenção das pessoas. Eu sei que eu estou falando com gente aqui que já tem experiência com isso, né? Que está ouvindo a pessoa falar uma coisa, a pessoa abrir sua boca, dizer uma coisa, mas lá dentro de você o Espírito Santo já está falando. Não é nada disso. A intenção é outra. Tem gente que já está entendendo aqui tudo que eu estou falando. E aí Eliseu fala: você pensa que eu não sei o que aconteceu lá? Qual foi a conversa que vocês tiveram? O que você falou para aquele homem? O que você trouxe? E aí ele dá a entender que sabe de tudo, porque ele fala assim, olha o que Eliseu fala aqui, ó. Né? Você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Aí ele diz, ó, este não era um momento de aceitar prata nem roupas,
nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso a lepra, né? Vou parar aqui. Então ele mostrou aqui que ele sabia de toda a situação. Eliseu mostrou para ele. E ele diz assim: não era momento de cobiçar prata nem roupas, ou seja, o que ele pegou. E acrescentou: nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por que Eliseu fez isso aqui? Porque aquele homem, ele estava sendo curado, Naamã estava sendo curado de quê? De seu orgulho, né? De sua soberba. Então o que acontece? Eliseu não aceitou pagamento nenhum. Porque a lição, qual era a lição perfeita? Existe alguma coisa que está sendo dada para você e nem todo o dinheiro que você tem no mundo e nem todo o poder que tem no mundo pode comprar. Essa é a lição perfeita que foi preparada para Naamã. E quando Geazi vai lá e pede prata e roupas, ele dá àquele homem a oportunidade de pagar através das suas posses o que foi dado por Deus. Entendeu? O quanto Geazi errou, o quanto Geazi contrariou o plano de Deus aqui, quando ele pede roupas e prata. E vem um castigo para ele, e um castigo duro. Porque o castigo foi duro, por quê? Porque ele alterou a perfeição, ele maculou a perfeição da lição que estava sendo dada àquele homem, né? Por quê? Porque na verdade Deus queria mostrar para ele assim: nem todo o teu poder, nem todo o poder bélico da tua nação, nem toda a tua riqueza pode curar a tua vida. Só eu posso te curar. E o que eu te dou, você não tem como me pagar. Por isso que o profeta fala aqui, ó, não era o momento, olha aqui, não era o momento de aceitar prata nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Não era o momento. Aquele homem tinha que voltar lá completamente humilde, dizendo assim: eu fui lá e recebi de graça aquilo que eu não posso comprar e pagar com tudo que eu tenho nesse mundo material. E aí Geazi altera isso. Por isso ele foi castigado com tanto rigor, né? É dessa forma que eu entendo essa palavra aqui, né? E para trazer para a gente, para nossas vidas, né? Porque a meditação é isso, é trazer o que está escrito aqui nas escrituras para a nossa vida, para colocar como ensinamento diário e prática diária na nossa vida. Então qual é? Não estabelecer julgamento sobre situações da vida das outras pessoas ou qualquer decisão, e principalmente do nosso Senhor. Porque se todas as coisas desse mundo estão no controle dele, quem somos nós para estabelecer o que é justo e injusto na vida de um ou de outro? Não nos foi dada, né? Não nos foi dada essa capacidade. Não compete a nós estabelecer julgamento. É o primeiro aí. O segundo ensinamento é que um erro leva a outro erro, vai te puxando a erros sucessivos. Ele fez um julgamento equivocado, não pediu a orientação de Deus, aí depois teve que mentir uma vez, teve que mentir a segunda vez. E ele contrariou o seu Senhor. Por isso ele recebeu esse castigo. Então, erros sucessivos, em função da não observância, em função de não ser aquele servo que, após a decisão do seu Senhor, acata.
Ou poderia até Geazi, num exercício aqui, num exercício mental aqui, por que Geazi não chegou para o seu Senhor e falou: Senhor, por que o Senhor foi tão bom com este homem? Por que ele não conversou com o seu Senhor? Por que você foi tão bom com este homem? E aí ele poderia ter uma orientação e aprender alguma coisa, porque na verdade aqui, como Eliseu foi de Elias, Geazi é um aprendiz de Eliseu. E ele não fez isso. Ele estabeleceu o julgamento dele, tomou a decisão dele sem consulta, e por isso ele sofreu as consequências. Então, eu creio, para mim, muitas vezes é inevitável fazer um juízo de valor do que é justo ou que é injusto. Mentalmente aqui eu vou estabelecer determinada situação e pensar se é justo ou injusto. Mas aí eu vou buscar o meu Senhor para Ele me orientar, para Ele me fazer, para Ele me dar um melhor entendimento. E assim eu crescer na presença dEle. Né? Porque se nós estamos acompanhando alguém, se nós estamos acompanhando aquele que nós elegemos como mestre, nós temos que estar prestando atenção nas decisões, nas palavras dele, para aprender com ele. Nós nos elegemos o nosso mestre, então por que nós estamos questionando? Por que o discípulo quer questionar o mestre? Por que o servo quer questionar o seu senhor? Se ele está ali para aprender. Então ele poderia chegar e perguntar: eu não entendi. Pai, eu não entendi. Eu quero entender. Me dá visão para eu entender o que está acontecendo. Por que as coisas saíram dessa forma? Eu tenho certeza que o teu Senhor vai responder, vai fazer você entender. Mas se você fizer o teu julgamento, tomar uma decisão e partir para a ação, a consequência virá na tua vida. Porque você não pediu orientação, porque você não teve temor. Então é isso que eu queria dividir com vocês nesta manhã. Desejar que vocês tenham uma semana abençoada na presença de Deus, uma semana de boas notícias, uma semana de vitória, uma semana de alegria, uma semana do mover de Deus nas suas vidas. Graça e paz.